Rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós pensamos nesta noite, e eu queria agradecer a todos aqueles que nos ajudaram para que essa noite se realizasse, todos aqueles que nos ajudaram com ideias, com atos, com a providência, nos ajudando em grandes ou em pequenas coisas. Muito obrigado. Mas quando nós pensamos nesta noite no início desta Semana Santa, nós pensamos antes de mais nada numa conferência que toca também no tema e nos ajuda a apresentar o livro que hoje lançamos. O tema que escolhemos para esta conferência é Maria, a teologia contemplativa e a Semana Santa. Não vamos abordar cada parte do título nesta ordem, mas vamos tentar abraçar tudo o que o título deseja nos ensinar. E o sucesso desta conferência está no fato que ela pode ser usada, e se for, ela terá sucesso, por Deus, para nos ajudar a viver melhor a nossa Semana Santa. E nós começamos falando de uma palavra que a gente usa tanto, mas que às vezes a gente não conhece tanto a sua história. Essa palavra é teologia. A teologia cristã, ela tem a sua particularidade, mas para a gente chegar nela, é preciso ir lá naqueles que, falando grego, formaram, por assim dizer, a primeira ideia que o homem teve de teologia. Sim, foram os antigos gregos que usaram por primeiro esse termo. Usavam o termo teologia, o termo teólogo, como a razoável frequência, eles que nós consideramos como pagãos. E já quando vemos as referências aos poetas, Homero, a Hesíodo, vemos que muitos dizem que eles eram teólogos. Mas em que sentido teólogos? No sentido em que eles falavam, ao contar a história sob forma de poesia, eles falavam dos deuses. Junto com os grandes personagens, junto com os grandes homens, eles viam lado a lado os deuses, as divindades. Realidade, história, mitos, tudo isso se confundia na beleza dos seus discursos. Nesse contexto, em torno do 9º para o 7º século antes de Cristo, vai sendo formada a primeira noção daquilo que nós chamamos teologia, uma noção ainda não cristã. Platão, alguns séculos depois, ele vai usar esse termo num sentido bem diferente. Ele tenta propor, na via da filosofia, uma espécie de análise crítica a estas visões de mundo, as teogonias, a todo esse universo, esse horizonte mitológico, mitologia, esses discursos sobre os mitos. Ele usa o termo teologia para dizer aquilo que nós poderíamos chamar uma espécie de reflexão racional, crítica, sobre o universo da mitologia. A teologia ajuda, por assim dizer, o homem a ir percebendo o que é verdade, do que é mentira,
o que é história daquilo que é mito. E assim o homem vai se aproximando do mundo divino, não confundindo mais as realidades da história com aquelas meramente simbólicas que serviam apenas para tentar explicar algumas realidades importantes e que, por enquanto, o homem ainda não sabia dar a razoável explicação. Aristóteles, discípulo de Platão durante um tempo, comunga com Platão. Tem essa mesma visão, porém, num trecho da sua famosa obra Metafísica, ele afirma que a filosofia teórica pode se dividir em 3 âmbitos: a matemática, a física e a teologia. A teologia, nesse caso, a teologia, ela seria sinônimo de metafísica neste texto ao qual me refiro. Pois, na metafísica, buscamos aquilo que não pode ser, por assim dizer, tocado, aquilo que ultrapassa o meramente físico, mas dentre as coisas que ultrapassam o meramente físico, tem uma suprema, tem a causa de todas as coisas, tem a causa primeira, a causa suprema de tudo. O ser supremo, Deus. Os estoicos, ali em torno de 2 séculos antes de Cristo, eles vão, na mesma linha, explicar a teologia como um discurso relativo aos deuses, mas não mais elaborado por poetas, por artistas, mas um discurso elaborado por filósofos, por esta ciência que busca a verdade usando toda a potência do nosso intelecto. Claro, certo, com os cristãos, nós chegamos a um outro patamar, um outro nível, uma outra visão de teologia. Justino, por exemplo, ele vai dizer que a teologia seria, dada a importância da Sagrada Escritura, uma espécie de exegese dos textos bíblicos. Clemente, mais ou menos um pouquinho depois de Justino, em outro ambiente cultural, aquele de Alexandria, vai dizer, como na linha de Platão, que a teologia é um discurso racional sobre Deus, que se opõe às teogonias e mitologias. Já Orígenes, sucessor de Clemente, na escola de Alexandria, vai dizer que a teologia é a reta doutrina sobre Deus e é o aspecto claramente cristão e Cristo Salvador. A partir de Orígenes, o termo Cristo, ele entra na nossa concepção de teologia. A teologia, para nós, é crística. Fazer teologia, para o cristão, é contemplar o Cristo. Na mesma linha, Eusébio, bispo de Cesareia, vai defender essa mesma perspectiva de Orígenes. Atanásio vai acrescentar que na teologia não se pode deixar de lado, e até ele dá uma certa centralidade, ao mistério do Deus uno e trino. Claro, porque na época havia quem negasse, os arianos, a divindade de Jesus, e havia quem negasse também a divindade do Espírito Santo. Por isso a igreja precisava defender o dogma trinitário, a verdade de um Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em pessoas 3. Por isso Atanásio coloca a dimensão trinitária. Basílio Magno é o primeiro que vai fazer uma distinção muito importante na teologia. Ele vai separar, dizendo que na grande teologia a gente pode falar de um discurso 100% teológico,
na medida em que ele trata da doutrina sobre Deus. Mas esse Deus, que está, por assim dizer, no céu, esse Deus se revela, se manifesta na história. Por isso, essa ação de Deus na história também precisa ser estudada. E ele diferencia o estudo da manifestação de Deus na história do estudo do Deus em si mesmo. Por isso ele dá a essa ação de Deus na história, a história da salvação, podemos assim chamar, o nome de oikonomia. Oikos, casa, nomos, lei, ou seja, esse Deus que age na nossa casa, na casa que ele criou para a gente morar, uma casa que tem, onde imperam o tempo, aonde nós estamos no espaço, na história. E Deus, ele age nesta casa aonde moramos. Nos dois casos, vejam como é bonito, em Jesus Cristo, essas duas vertentes da teologia se reencontram. Jesus Cristo é o Deus, 100% Deus, mas ele se faz homem, ele entra na história. Em Jesus Cristo, quando nós o contemplamos, nós fazemos teologia e oikonomia ao mesmo tempo. Nós contemplamos Deus, mas um Deus que se manifesta na história. Não são apenas reflexos de Deus na história, não são apenas manifestações de Deus na história. Na vida de Jesus, nós não vemos apenas intervenções de Deus na história. Nós vemos o próprio Deus na história. A teologia abraça a oikonomia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para os primeiros escritores cristãos, o teólogo é, antes de mais nada, aquele que, eu sei, é diferente da nossa realidade atual. Por isso que eu resgato tudo isso. Porque eu acredito que nós podemos aprender muito com o passado. Não é uma espécie de arqueologia, mas quando nós vamos às origens nos recordam quem nós somos. Para os primeiros cristãos, os escritores cristãos do início, o teólogo era aquele que contemplava diretamente os mistérios de Deus. Mistérios que Deus propõe ao seu espírito por graça extraordinária. Em outras palavras, no ofício do teólogo, nós temos a iniciativa divina. É Deus que oferece, por amor, os seus mistérios para serem contemplados. O teólogo é aquele que abre a sua alma, o seu espírito, a sua inteligência, se apaixona. Ele abre tudo. Ele contempla e ele descobre o maior tesouro que essa vida pode lhe oferecer. O teólogo goza de uma contemplação mística de Deus. Para os primeiros cristãos, o teólogo era um místico. Quando a gente vê nas faculdades de teologia alguns discursos teológicos, quando a gente encontra em certas livrarias certos livros teológicos, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer essa verdade. Mas para os primeiros cristãos, o teólogo era sinônimo de um homem que contempla a Deus, um apaixonado por Deus, um místico. Orígenes chega a dizer, vejam que belo, que se alguém merece o título de teólogo, esse alguém é Jesus Cristo. Enquanto homem, Jesus Cristo é aquele que contempla o mistério do Pai, o mistério da Trindade, o mistério do Espírito de Deus. Jesus Cristo, ele não só é o teólogo, segundo Orígenes, porque ele é aquele que contempla, e o próprio Filho diz isso nos Evangelhos. Quem pode falar do Pai senão o Filho, que o conhece perfeitamente? Mas ele também é uma espécie de exegeta. Ele traduz para a linguagem humana o mistério que ele contempla, o mistério divino. Ele faz essa tradução, uma exegese. Ele traduz do divinês, como eu gosto de dizer nas minhas aulas de teologia, para o humanês.
Ele coloca numa linguagem acessível, linguagem humana, gestos humanos, com rosto humano, com amor humano, os mistérios divinos, sendo Deus que se fez homem. João Evangelista era tido por todos como o modelo de teólogo. Infelizmente, a gente perdeu um pouco essa referência importante. O seu evangelho é uma teologia encarnada, né? É uma teologia sob forma de evangelho, ou um evangelho profundamente teológico. Os orientais, quando pintam os seus ícones, ou escrevem, para ser mais fiel à terminologia que eles usam, eles colocam ho teólogos, o teólogo. Veremos por quê. Atanásio diz que os evangelistas eram grandes teólogos, porque antes de escrever eles contemplaram o mistério. Eles contemplaram o mistério de Deus e depois receberam a sabedoria infusa para cumprir a sua missão, colocar por escrito com todas as dificuldades o mistério da nossa salvação, escrever a vida e a obra salvífica de Jesus. Agostinho diz que a teologia é uma ciência sagrada que gera, que alimenta, que defende, que fortalece a fé sobrenatural. Para Agostinho, teologia e fé não se separam. A fé é necessária para a teologia, mas a teologia enriquece tanto a fé. Com ele nasce a famosa frase Fides querens intellectum, que inclusive é o lema fundamental da nossa faculdade católica, que ela seja fiel a esse lema. Para ele, Agostinho, só por Cristo podemos chegar ao conhecimento perfeito de Deus, porque ele é o teólogo, como Orígenes dizia. Na medida que nós nos unimos a Cristo, Cristo partilha conosco a sua inteligência, o conhecimento que ele tem do mistério. Por isso o teólogo tem que estar sempre ao lado de Cristo, aprendendo com Cristo, deixando Cristo formá-lo para ele ser o que deve ser. Ele conclui o Tratado de Trinitate de uma forma espetacular. Ele diz, rezando, mas o teólogo também deve rezar, não se assustem. Dirigindo-se, ele diz assim, dirigindo os meus passos segundo esta regra de fé, a regra de fé que ele recebeu da igreja, a regula fidei, eu te procurei, Senhor, o quanto pude. Eu desejei ver pela inteligência o que possuía pela fé. Eu cria tanto em ti, eu te amava tanto, que a minha inteligência não podia não te buscar, não podia não cavar, não podia não se esvaziar, para se deixar encher pela graça de Deus, pelo mistério que se revela, para se deixar iluminar pela luz da salvação. Alguns séculos depois, no 12, Abelardo afirma que a teologia é o conjunto da doutrina cristã. No ambiente de universidade, esse seu conceito parece ter prevalecido. A gente diz que a teologia é o estudo da inteireza, do conjunto da doutrina cristã. Mas já vimos que a origem é um pouco diversa. No século XIII, nós temos um ambiente, aquele de Tomás, em que existe uma certa nuance terminológica importante. São Tomás, por exemplo, não gosta de usar o termo teologia, porque na época o termo teologia estava muito associado à filosofia. Seria o que nós dizemos teologia natural hoje. Uma parte da metafísica. Por isso São Tomás evita esse termo. Normalmente ele usa sacra doutrina,
ciência divina, ou título de um outro livro que nós lançamos, que nos deu oportunidade de falar disso, Intellectus Fidei, o intelecto da fé, a inteligência da fé. São Tomás também, ele vai dizer, num ambiente em que facilmente a gente poderia descrever 10 significados para o termo de teologia, que nós poderíamos classificar todos esses significados em 2 grandes campos maiores semânticos. O primeiro sentido do termo teologia para ele é o sentido objetivo, é o conteúdo, aquilo que se ensina. Claro, para São Tomás, que é um dominicano, aquilo que a gente ensina primeiro tem que ser contemplado, depois partilhado. Seria o corpo da doutrina. Esse seria o primeiro sentido, objetivo. Mas teria um segundo sentido, um sentido mais ativo. Seria o ato de ensinar. O teólogo deve contemplar com amor, deve refletir com amor, mas ele deve também traduzir tudo isso através do ensino. E o amor não pode não estar presente neste ato de partilha. O ato de ensinar para São Tomás, ele reúne uma série de elementos que parece que hoje estão um pouco separados. Às vezes a gente vê professores de teologia que não celebram a missa. Que pena, uma tristeza. Professores de teologia que às vezes não sobem nos púlpitos para pregar. Mas para São Tomás, o ato de ensinar abarca uma série de atos. Ensinar na sala de aula, sentado na cátedra, como se dizia, faz parte da missão do teólogo. Mas faz parte da missão do teólogo também pregar do púlpito. Ir ao púlpito na missa, fora da missa, na igreja. E como eu visitei agora recentemente, na cidade de Viterbo, até fora da igreja. Tem um púlpito feito para Santo Tomás, para ele pregar fora da igreja, na esquina da igreja, no meio de uma praça. Eu fiquei tentado em... Foi uma dupla tentação. Fiquei tentado a subir no púlpito, já seria escandaloso, mas a segunda tentação era mais grave. Era levar um pedaço do púlpito comigo, Bom, talvez não me perdoassem por isso. Bem, então para São Tomás, sentar na cátedra para uma aula, ou subir no púlpito e pregar, tudo isso é papel do teólogo. Mas também sentar-se numa escrivaninha e escrever um livro, isso também é papel de um teólogo. Sentado numa escrivaninha, sentado numa cátedra ou no púlpito, a caridade é sempre a mesma. O teólogo se coloca como servo de Deus, a serviço da palavra. Tomás acreditava, eu tenho esse defeito, acredito junto com ele, que a teologia é feita de joelhos. A teologia tem que ser orante. A teologia deve ser também partilhada, por isso ela é pastoral. A teologia é sempre orante, por isso ela é mística, ela é espiritual, mas ela é sempre partilhada, por isso ela é sempre pastoral. Porque o teólogo ama a Deus e ama os amigos de Deus, ama o povo de Deus. Por isso o teólogo com alegria coloca a serviço do povo os frutos da sua contemplação. A teologia, poderemos chegar a esse conceito, é uma reflexão sistemática sobre Deus, que se revela em Jesus Cristo. Mas ela exige fé. Uma fé que é ao mesmo tempo pessoal e eclesial. Ela só acontece se houver comunhão de vida. Uma comunhão de vida que vai nos santificando. O teólogo, portanto, tem que ser um homem de fé.
O teólogo tem que ser um homem que vive em comunhão com Deus. O teólogo tem que se deixar santificar por Deus. Porque o atributo contemplativo, então, não precisaria, né? Na verdade, a teologia é contemplativa, vocês já entenderam? Mas o atributo contemplativa vem justamente nos recordar o que São Bernardo, por exemplo, no século XII, dizia: a teologia dos monges deve ser admirativa. Estou usando esse termo, talvez seja até um neologismo. Admirativa. Não se pode fazer teologia sem admirar o que nós estamos contemplando. A gente contempla e se admira. E se maravilha. A expressão, para quem me conhece, muito cara ao meu coração, que eclata, que muitas vezes emerge de certos textos medievais. Mirabilia Dei. O teólogo descobre as maravilhas de Deus, se maravilha com Deus. A teologia é apaixonada. Por isso, esse contemplativa quer recordar que a teologia não é meramente científica. A teologia exige também um coração que ama, um coração que admira, um coração apaixonado, um coração que se maravilha. Inteligência e coração estão em sinergia na vida de todo homem completo e na vida de um teólogo. Santo Tomás, quando fala de teologia, ele recorda uma coisa espetacular, diferente de todas as outras ciências. A teologia, ela não tem um mero objeto. Deus não é, ele se recusa a usar essa expressão, um mero objeto da nossa ciência. Ele vai dizer que Deus é sujeito, um sujeito que nos ilumina, e sem o qual, sem esse sujeito, não tem essa ciência. Porque ninguém faz teologia a partir de si mesmo. Não é um ato meramente humano. Ela nasce de um Deus que se revela. Ela precisa da fé. Ela precisa da graça. Por isso, Deus não é um mero objeto da ciência. Ele é o sujeito que nos ilumina, sem o qual a ciência não acontece. E quando nós o estudamos e quando nós fazemos um discurso sobre ele, a gente tem que sempre que lembrar disso. Ele nunca pode ser um mero objeto. Ele é sempre um objeto sujeito, um sujeito objeto, mais sujeito do que objeto. Ele é o sujeito, aquele que nós amamos, aquele que nos ama. Mais do que nós o conhecemos, ele nos conhece. Mais do que nós o contemplamos, ele nos contempla. Ele também é o sujeito que nos ajuda a transmitir a teologia. Pelo púlpito, pela cátedra, ou na escrivaninha, escrevendo. Sem a sua ajuda, a teologia não acontece. São Tomás diz que tem 2 modos para conhecermos a Deus. Per modum cognitionis, ou per studium. A gente precisa estudar, aprender, ler e frequentar as bibliotecas, gastar os nossos neurônios, consumir a nossa inteligência nesta terra. Bendito seja Deus por esta via. É lenta, é gradual, a gente vai devagarzinho, mas a gente vai avançando com a graça de Deus. Mas existe outra via, per modum similitudinis, ou per modum inclinationis. Nós vamos nos inclinando, nós vamos nos assemelhando a Deus por uma vida reta, por uma vida de oração, por uma vida de santidade. Nós sabemos que nós temos grandes teólogos que pouco estudaram, e nós temos muita gente na história da igreja que estudou muito e não merece o título de grande teólogo. Santa Teresa, Santa Catarina, Santa Hildegarda de Bingen e até Santa Teresinha. Todas mulheres, você diria, sim, porque elas representam a igreja, que é feminina, como o Papa Francisco gosta de enfatizar. Elas dizem justamente a grandeza de uma teologia mais mística do que de sala de aula, mais de
união com Deus pela semelhança do que pelo estudo. Não é que elas não estudassem, estudavam com os limites de seu tempo. Para São Tomás, as duas vias devem se completar. Todos nós devemos buscar crescer nas duas. Nessa Semana Santa, queridos irmãos, nós chegamos ao ápice da vida do Cristo, a grande semana da vida do Cristo. Nós deveríamos dizer, no final do ano, com muita tranquilidade e uníssonos, diante de uma pergunta muito simples: qual foi a melhor semana do seu ano? Nós deveríamos poder responder juntos, a uma só voz, sem termos ensaiado antes. Foi a Semana Santa. É a semana mais importante da vida do Cristo, é a semana mais importante do ano litúrgico, e na medida em que nós vamos crescendo, vamos nos convertendo, pouco a pouco isso acontece, graças a Deus, ela também passa a ser a semana mais importante da nossa vida. E nessa semana brilha o amor de Deus, brilha o amor de Deus em Cristo Jesus. A Trindade Santa manifesta o seu projeto de salvação por meio do Verbo encarnado, que assume os nossos pecados numa cruz. A cruz de Cristo é como uma janela que nos abre para que nós contemplemos o universo divino, compreendamos como Deus é amor, como Deus é misericórdia, como Deus é paciente, como Deus é santo, como o plano dele é perfeito, maravilhoso. Nele brilha a glória de Deus. Por isso nós precisamos, durante esta semana, contemplar. Nós precisamos refletir. Nós precisamos contemplar com a inteligência e com o coração. Nós precisamos teologar. Não só lendo e estudando, mas rezando, nos conformando a Cristo, por uma vida de santidade, confessando, comungando. A figura de João Evangelista é perfeita, como eu volto a ele, o teólogo. Vejam que em João 2:22, nós encontramos um texto bem interessante. Vão começar a aparecer alguns verbos que acompanham o evangelista João ao longo do seu caminho. Em João 2:22, Jesus Cristo, depois das bodas de Caná, ele sobe para Jerusalém e, depois de ter purificado o templo, ele diz que podem derrubar o templo, que em 3 dias ele o reconstruirá. E todo mundo pensa que ele está falando das pedras do templo, mas na verdade ele está falando do seu próprio corpo. O evangelista João, no versículo 22, vai dizer assim: assim, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. O evangelista João escreve já bem velhinho, e ele vai apresentando os fatos e vai recordando, vai explicando, vai fazendo teologia. O evangelista João é chamado no Evangelho, ele se apresenta dessa forma como o discípulo que Jesus amava, o discípulo que experimentou profundamente o amor de Jesus. É o que nós precisamos nessa Semana Santa. Ele experimentou o amor de Jesus na sua inteligência, vendo os gestos de Jesus. Ele experimentou o amor de Jesus no seu coração e ele retribuiu a esse amor uma amizade que acompanha o Senhor até o final. Assim ele vive em sintonia, numa sintonia que nenhum outro apóstolo tem no Evangelho de João. Uma sintonia de comunhão, de seguimento, uma sintonia de pureza, uma sintonia transformadora. Lá no capítulo 13, versículo 22, se lembra que se fala que Jesus está apoiado, ou João está apoiado no peito de Jesus na última ceia. A expressão em grego é muito importante. Na verdade, não se fala do peito, se fala no seio de Jesus.
Entoi kolpoi. Essa expressão aparece no prólogo. Veja a diferença. No prólogo ela aparece assim. Versículo 18 do capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Aparece a mesma expressão no singular, no seio do Pai. E aí se diz que por isso ele pode dar a conhecer o Pai, porque ele está no seio do Pai, ele pode dar a conhecer o Pai. O discípulo está encostado no seio de Jesus e depois ele vai dar a conhecer Jesus, escrevendo o Evangelho. Eis a missão do teólogo. O teólogo tem que estar no seio de Jesus. Ele tem que se unir a Jesus. Como uma criança no ventre de uma mãe, o teólogo deve buscar viver no seio de Jesus. Deve entrar, por assim dizer, nas entranhas, no peito, no coração de Jesus. João não abandona Jesus em nenhum momento no Evangelho, ao contrário dos demais. Até Pedro o abandona, né? Mas João não. Como é que João consegue estar sempre com Jesus? É o que nós queremos na Semana Santa. É porque ele experimenta esse amor, ele contempla, ele é amigo, ele dirige para Jesus a sua inteligência e o seu coração. Ele se entrega a Jesus, ele acolhe Jesus que se entrega a ele, numa amizade de amor, numa amizade. Quando Jesus é preso, é levado para a casa do sumo sacerdote, João 18:15, Pedro fica do lado de fora, João entra, ele tinha conhecidos naquela casa, ele não abandona Jesus. E aos pés da cruz, quem está lá? Pedro? Não, nós sabemos. Junto com Maria, com a Madalena, com as outras mulheres. João honra os homens, né? Foi o único que ficou com Jesus. Ainda bem, pelo menos um. Então, João aos pés da cruz. E ali, aos pés da cruz, esse discípulo amado vai receber um grande dom. Vai receber Maria. E aí também é importante. Não poderemos viver bem a Semana Santa e não poderemos ser verdadeiros teólogos sem Maria. Maria é a mãe dos teólogos, é o modelo perfeito dos teólogos, é o modelo perfeito de teologia contemplativa. É aquela que nos garante, nos dá a certeza de uma Semana Santa bem vivida. João recebe Maria como sua mãe, recebe como um tesouro em sua vida. Maria o acolhe como seu filho e nele vê, contempla todos os discípulos de seu filho. Mas vejam que logo depois que Jesus é transpassado por uma lança, versículos 34 e 35 do capítulo 19, voltam alguns verbos. Se diz assim: aquele que viu, porque saiu do lado de Jesus sangue e água, aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Ele viu, porque ele não abandona Jesus. E quando a gente está sempre com Jesus, Jesus vai nos permitindo ver, nos permitindo contemplar. Jesus vai dando os mistérios a serem contemplados, premiando os fiéis a Ele, aqueles que não se distanciam dele, aqueles que não o traem, aqueles que permanecem com Ele. Jesus ele vai dando a conhecer cada vez mais os seus mistérios. Assim ele viu pela fé e vai poder depois escrever, transmitir, depois de ter refletido
ao longo de toda uma vida. Em João 20, de 1 a 10, nós temos o episódio em que a Madalena vai avisar que Jesus ressuscitou, não está no sepulcro, que situação é essa? João e Pedro correm, João era mais jovem, chega primeiro, Pedro entra, se descreve tudo como estava no sepulcro, e aí se diz que João nem precisou entrar, ele se inclinou, viu como estavam as coisas, ele viu e creu. Então João é aquele que vê, ele contempla e crê. É o modelo do teólogo. E não precisou nem entrar, mas viu. No capítulo 21, nós temos de novo na barca Pedro, talvez um pouco triste, tinha negado Jesus 3 vezes, volta a pescar, volta à profissão de outrora. Alguns discípulos o acompanham, um homem na beira do mar, diz para eles jogarem as redes. Quem reconhece Jesus por primeiro? João. João é aquele que reconhece Jesus por primeiro. É o Senhor. Ele vê com o coração. Ele reconhece, é Jesus. Pedro é aquele que pula primeiro. Um outro tipo de amor. Mas João o contempla primeiro. Se nós tomarmos a primeira epístola de São João, logo no primeiro versículo, ele vai dizer que vai transmitir aquilo que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos, o que com as nossas mãos nós apalpamos. Vimos, historicamente, contemplamos pela fé. No versículo 2 da mesma epístola, sempre no capítulo 1, ele vai dizer, nós o vimos e damos testemunha. Por isso São Tomás ele vai comparar o teólogo aos olhos do corpo místico. O teólogo é aquele que, como os olhos, tem o privilégio de ver. Ele contempla. Esses olhos devem ser transparentes, para que essa contemplação chegue a todo o corpo. Tem que ser puros, por isso João é modelo também de pureza. Vejam que no prólogo de São João, versículo 14 do capítulo 1, hoje nós estaríamos celebrando normalmente a encarnação do Verbo, mas liturgicamente o faremos dia 8. Depois de ter dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João diz, e nós vimos a sua glória. A glória que ele tem junto do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Sim, que a contemplação, esse olhar iluminado pela fé. A fé é um dom, claro. É um olhar iluminado pela fé. É um olhar marcado pela caridade. Não tem contemplação cristã verdadeira sem amor. A contemplação, ela anda junto com o amor. Ela faz crescer o amor. E mais, a contemplação tem um sabor de esperança. A gente contempla Deus e fica com vontade de ir para o céu. Fica com vontade de ir para a plenitude, para o céu. Por isso, fé, esperança e caridade e contemplação se unem numa sinergia maravilhosa na vida do teólogo, na vida de João, na nossa vida também. João foi discípulo de Jesus, mas teve Maria como mãe. Quando Jesus termina a sua missão aqui na terra, ele concede ao discípulo João o doutorado, né? Agora você vai fazer doutorado, já dei toda a base, doutorado, acompanhadora do doutorado, a Virgem Maria. Nossa Senhora vai te acompanhar.
Nossa Senhora vai te levar ao ponto mais alto, porque ela conhece o caminho. E aí falamos de Maria. Se ele é o teólogo, ela é a teóloga. Vejam, qual é a primeira menção que a gente tem à Virgem Maria, explícita, a Maria histórica, né? Não as prefigurações do Antigo Testamento. É a Anunciação. A primeira menção à vida de Maria, ela rezando, ela contemplando o mistério. E a iniciativa é dela? Não, a iniciativa é de Deus. Deus é que manda o anjo. Então vejam, exatamente como na vida do teólogo, a iniciativa é de Deus. A primeira menção a ela é uma menção contemplativa. E qual é a última menção que a gente tem à Virgem Maria histórica, né? Não pense na mulher do Apocalipse, porque ali já é uma, digamos assim, uma interpretação teológica. E não é que eu não estou dizendo que não é a Virgem Maria, é também. Mas pode também ser interpretado como a igreja, tem a dupla interpretação, certo? Diz o mistério que é e que há de vir. Mas historicamente nos evangelhos, a última menção à Virgem Maria qual é? É ali na obra lucana, depois da subida de Jesus ao céu, na expectativa do Espírito Santo, dos Atos dos Apóstolos, a gente tem a menção a Maria na história, ela com os discípulos preparando-os para Pentecostes. Contemplação, oração, esse é o ambiente da Virgem Maria. E lá na Anunciação, se diz que o anjo foi enviado a uma Virgem Maria. João era virgem. Essa virgindade a gente pode interpretar hoje só como um dado biológico. Mas essa virgindade ela poderia ser declinada em 3 aspectos. Primeiro, a pureza. Maria é toda pura, toda santa. Por isso ela é a teóloga por excelência. Porque bem-aventurados que são puros de coração, porque verão a Deus. A visão está ligada à pureza. E João é puro, virgem, como Jesus e como a Virgem Maria. Mas a virgindade, ela também diz a inteireza, a integralidade. Ela não está dividida, ela é toda de Deus. E João era todo de Deus. Ele descobre Jesus, ele não tem outra vida. Ele não pode mais pensar numa vida que não seja Jesus para ele. Ele é todo de Deus. E o teólogo que quiser ser um bom teólogo, ele tem que viver a pureza e tem que ser todo de Deus. Mas a gente sabe que na virgindade de Nossa Senhora também tem um aspecto importante, apologético até. Ela é a Virgem Mãe, então a virgindade dela também diz o que Deus fez em Maria, o menino, é filho de Deus, é um milagre. Esse aspecto a diferencia de João, evidentemente. Então em Maria não tem impureza, não tem pecado, não tem espaço para o diabo. E justamente o que mais pode atrapalhar o teólogo é o diabo, que divide. Que bota a inteligência para o lado, o coração para o outro, que divide a nossa inteligência em muitos focos diferentes. E Nossa Senhora nessa pureza, nessa integralidade, e João, da mesma forma, nos ensina o caminho da verdadeira teologia. Céu aberto, na Anunciação, um arcanjo, Deus invisível vem falar a Maria. E por meio do sim de Maria, Deus que é invisível se torna visível, se torna homem, para que a gente possa ver e contemplar. Como João Evangelista, o Deus feito homem. Por isso não haveria teologia cristã se não fosse Maria.
Maria abre a porta do tempo da humanidade para Deus se fazer homem. E aí nós podemos falar de uma teologia cristã em Cristo, crística. Sim, porque a contemplação cristã, ela passa por Cristo. É contemplando o Cristo que nós vamos entendendo o Pai, contemplando o jeito filial do Filho. É contemplando o Cristo e o Espírito que age em Cristo e o que Cristo ensina sobre o Espírito, é que nós vamos entendendo a beleza da ação do Espírito Santo que Ele, com o Pai, nos enviou no dia de Pentecostes. É contemplando o Cristo que nós vamos contemplar a beleza da igreja, entender o quanto Ele ama a igreja, apesar da fragilidade dos seus membros. É contemplando o Cristo que a gente entende a beleza da nossa vida cristã, da vida sacramental, da vida moral, que é uma vida de participação na vida do Cristo, uma vida filial. Maria, na Anunciação, deixa Deus falar. A gente quer falar tanto, e eu aqui dando um mau exemplo. Ela deixa Deus falar. Ela escuta, ela acolhe. O teólogo, o primeiro movimento de uma boa teologia é deixar Deus falar, é escutar, é acolher o que Deus quer dizer, é aderir, é entender. No versículo 34, ela não faz uma pergunta, mas tem um movimento, não sei se vocês já perceberam, espero que sim, né? E o pessoal da equipe, da diretoria de evangelização, lá da diretoria do Sírio, é bom que recorde sempre isso, né? Até porque a nossa missão esse ano é sobre a oração de Nossa Senhora, né? A oração à luz de Nossa Senhora. Na Anunciação tem um momento, versículo 34, que se diz assim. Maria, perdão, é antes, né? Versículo 29. Ela ficou inquieta, intrigada com essas palavras, melhor dizendo, e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. É isso, ela não entendeu. E quantas vezes o teólogo também, quando se vê diante do mistério, não entende. Mas o que Deus quer me dizer aqui? O que Deus está querendo me dizer? Porque entendam que a mensagem que vem de Deus é sempre maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Então é muito bonito esse movimento do coração de Maria. Nós podemos nos identificar tanto com isso. Quantas vezes Deus age na nossa vida e a primeira coisa a gente não entende. O que Deus quer me dizer? O que Deus quer fazer? O que Deus está querendo realizar? E o anjo, ele lê esses movimentos do coração de Maria e vai respondendo, vai explicando, sem que ela tenha verbalizado. Aí no versículo 34 ela faz uma pergunta, né? Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Mas não é uma pergunta de curiosidade vã. É uma pergunta que designa, primeiro, um projeto que ela tinha de virgindade, que eu não posso entrar agora em detalhes, mas em outra ocasião a gente pode falar sobre isso. Mas um outro aspecto, ela quer saber como ela pode ajudar. Como é que eu posso, qual é a minha parte aqui? O que eu faço? Ela quer colaborar. E assim acontece a teologia, como tudo na vida cristã. A graça de Deus nos convida a uma colaboração. E, finalmente, o amém. Diante de tudo que a gente contempla, o teólogo no final diz amém, silencia, reza, agradece. Mas depois ele vai fazer o quê? Ela corre, vai com pressa partilhar, levar tudo para sua prima que está precisando. O teólogo também é chamado a levar o que ele contempla aos que precisam. Que bonito. A humildade e o labor de Nossa Senhora ficam bem explícitos. Se a gente pensar no Magnífica, esse canto, que é uma aula de oração, a gente vê a humildade aparecendo no versículo 48, 52. E no versículo 51, se você prestar atenção, ele fala contra os orgulhosos. Então aqui está dizendo, para ser teólogo, para mergulhar na Semana Santa, humildade.
Humildade, versículo 48, humildade, versículo 52. Os orgulhosos não vão entrar. Deus resiste aos orgulhosos. Deus derruba dos tronos os orgulhosos. A oração do Magnífico é cheia de louvor, de glorificação de Deus. Ela exalta a misericórdia. Fazer teologia é nós contemplarmos também a misericórdia de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Versículos 50 e 54 falam da misericórdia. 2 vezes também. E ao mesmo tempo é contemplar a história da salvação. Uma promessa feita a Abraão de geração em geração e que vai se realizar para sempre. De Abraão para sempre. Essa expressão fala da história da salvação, versículo 55. O Magnífica é um hino de esperança. O teólogo não pode deixar a esperança morrer do povo, da igreja. Nunca pode acabar a esperança, senão morremos. Lucas 2,19, diante dos pastores que vêm visitar o menino Jesus. E aqui, antes de falar disso, quem foi que primeiro olhou para o rosto do Salvador? Quem foi que primeiro abraçou o Salvador? Quem foi que primeiro olhou para cada detalhe? As suas mãozinhas que um dia iam ser crucificadas, os seus pezinhos que um dia iam caminhar a Judeia, a Pérea, a Itureia, a Galileia, a Samaria, a Judeia. Maria contemplou Jesus de cima para baixo, de baixo para cima. Contemplou cada fase da vida de Jesus. Maria o amou, contemplou com toda a inteligência, com todo o amor. Ninguém contemplou Jesus como Maria. Mas lá, depois dos pastores, os pastores vão embora glorificando a Deus. Maria, contudo, conservava piedade, todos esses acontecimentos e os meditava no seu coração. Meditar o mistério no seu coração. Inteligência, coração, amor. Ela é modelo de contemplação. Lucas 2,35. Simeão vai dizer: uma espada transpassará a tua alma. Que espada é essa? Já tem tanta teoria. Ezequiel, capítulo 17. Tem outro que diz Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Todas insuficientes essas respostas. Provavelmente essa espada é a palavra de Deus. Porque o que fere o coração de Maria? É a palavra de Deus se cumprindo. Ela se cumpre de um modo violento. E o coração de Maria é atravessado pelo poder dessa palavra que se cumpre com a morte do seu filho. O cumprimento da palavra de Deus é como uma espada, a palavra de Deus de São Paulo. Essa palavra de Deus, às vezes, na nossa vida nos fere. São João da Cruz vai dizer, nos fere e depois Deus nos cura. Ele fere e nos cura. Então o coração de Maria é atravessado por uma espada. A profecia de Simeão se cumpre. As promessas se cumprem. E a morte de Jesus é violenta. Por isso o coração dela é atravessado por uma espada. Muitas vezes o teólogo se vê também atravessado por uma espada. E na Semana Santa, às vezes, nós nos sentimos assim. Atravessados por uma espada, mas não paremos, não desistamos, continuemos, vivamos a Semana Santa com Maria até o último momento, até a ressurreição. Não abandonemos Jesus. Quem ficar com Ele vai passar pela cruz e vai ressuscitar. Lucas 2,50. Depois de Jesus perdido no templo por 3 dias, eles não compreenderam o que Jesus lhes dissera. Maria sofre. Ela não compreendeu. Por que Jesus quis dizer com isso? E como Lucas já tinha dito uma vez e vai dizer outra, logo depois, é importante a gente entender, Maria não, como teólogo,
Às vezes o teólogo estuda, olha assim, não estou entendendo isso. Não estou compreendendo isso. O teólogo tem que ser humilde. Aí ele espera o tempo certo. Ele se humilha. Ele pede para Deus, Senhor, na hora certa, ilumina a minha inteligência, me ajuda a entender. Na hora certa eu vou entender. Quando você quiser, eu vou entender. Maria, ela não entende, bonito isso. Mas logo no versículo seguinte diz assim, sua mãe conservava todas estas coisas no seu coração. Para quem? Só para ela? Não. Ela conservava tudo no coração como tesouro para oferecer para Lucas, escreveu o Evangelho, para oferecer para João, que vai ser o seu filho querido, para oferecer para todos nós. Ela tem um tesouro guardado no seu coração. A sua compreensão dos mistérios de Deus. Os frutos da sua meditação sobre os mistérios de Deus. E João 19, 25, Maria está de pé aos pés da cruz. Como é que ela consegue estar de pé aos pés da cruz? É a pergunta. Às vezes a gente vê uns quadros que jogam Maria no chão, mas não. O texto diz que ela está de pé. De pé é uma expressão quase de ressurreição. Ela está quase que ressurrecta, com uma força sobrenatural, colocada aos pés da cruz. Maria está cheia da graça de Deus, ela é cheia da graça de Deus. A sua mãe está ali. Jesus abre o seu coração, para que, abre o coração dela, né? Abre o seu coração, para que ela acolha os seus discípulos como filhos. Quando Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho, se cumpre a profecia de Gênesis 3,15. O filho de uma mulher esmaga a cabeça da serpente. Jesus está esmagando a cabeça da serpente. Aonde? No Calvário. Calvaria. Em grego, o termo é craniotopos. O lugar do crânio. Cabeça. Crânio. Jesus está no lugar do crânio, esmagando a cabeça da serpente. E ao lado dele, a mãe, a mulher prometida. E Maria finalmente guia a igreja no cenáculo de Jerusalém, na oração, na novena, na espera do Espírito Santo. Só com o Espírito Santo se pode ser teólogo, só com o Espírito Santo se pode viver bem a Semana Santa. E Maria nos ajuda a invocá-lo, a acolhê-lo, a ficarmos cheios do Espírito Santo, como alguns que vieram do retiro. E podermos assim viver melhor, mais profundamente a nossa Semana Santa. Entendam, e aqui me aproximo da conclusão, ninguém contempla Cristo como Maria. Se nós quisermos crescer a contemplação do Cristo, não é possível chegar ao nível mais alto da contemplação nesta terra sem a ajuda de Maria. Não é possível não porque Deus não possa fazer. Deus poderia. Mas porque na sua sabedoria, Deus quis que os seus discípulos fossem acolhidos por Maria como filhos. Deus quis que os seus discípulos amados experimentassem a maternidade, o cuidado, a presença, a sabedoria, o amor, a santidade, a escola, a contemplação de Maria. Ela é a teóloga, de um modo superior a todos os outros. Ela é a mãe da palavra encarnada,
Ela é a discípula perfeita, ela é a imaculada virgem, ela é aquela que contempla e realiza perfeitamente a vontade de Deus. Ela é aquela que sabe falar e sabe silenciar. Ela é aquela que medita e serve com amor. Ela é aquela que vive a sua missão de um modo maravilhoso, é aquela que ensina a rezar, é aquela que pode nos ajudar a viver melhor a Semana Santa e, finalmente, é aquela que pode nos conduzir na direção do céu. É a rainha do céu, é a rainha dos santos, é a mãe da igreja, a nossa mãe. E aqui concluo dizendo uma palavra sobre esse livro que lançamos hoje. Lumen Redemptionis, a luz da redenção. Na capa, Nossa Senhora contempla o Redentor crucificado, com carinho, com amor, com uma ternura inigualáveis, inteligência e coração, a teóloga, a contemplativa. Mas, de certa forma, Nossa Senhora une todos os textos também, pois há uma conferência sobre os sermões de São Bernardo sobre Nossa Senhora, São Bernardo, doutor mariano, apaixonado por Nossa Senhora. A gente vê em cada linha de São Bernardo inteligência e coração palpitantes, uma teologia admirativa. Temos um sermão sobre a própria Virgem Maria, feita no momento de dor, no momento de pandemia, quando a basílica não podia estar cheia, enquanto a Virgem descia do Glória. Temos um sermão do Cristo que desce da cruz e quem o acolhe, que braços o acolhem, os mesmos que o acolheram no dia do Natal. E finalmente temos um sermão sobre as 7 palavras, a Virgem de pé ao lado do Cristo, o acompanha, escuta cada uma dessas palavras, guarda cada uma como um tesouro no seu coração, medita sobre elas, tem tanto a nos ensinar sobre estas palavras. A Virgem está muito presente nesse sermão, muito presente nas meditações de Bento XVI sobre as palavras do Cristo crucificado. Foi esse o pedido que Dom Alberto nos fez ano passado, que fizéssemos o sermão sobre as 7 palavras, lembrando de Bento XVI, à luz de Bento XVI. E termino com uma ideia que está presente no sermão. Se em Cristo nós vemos a redenção objetiva acontecer de um modo perfeito, Maria é aquela que encarna a atitude que todos nós devemos ter, a atitude de acolhimento perfeito dessa obra redentora. Em Cristo crucificado brilha a Lumen Redemptionis, a luz da redenção, título do livro. Em Maria nós temos a teologia contemplativa, ensaios de teologia contemplativa. Cantemos a Virgem Maria e concluamos a nossa noite, essa conferência. Depois, para quem quiser, a gente autografa, coloca um pensamento no livro adquirido. E também tem um aperitivo preparado com muito carinho. Muito obrigado a todos que ajudaram a preparar essa noite. Muito obrigado. Queremos rezar juntos, cantar juntos a Salve Regina.
Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Muito obrigado pela presença de cada um. Gostaria de agradecer de modo muito carinhoso também a Secretaria de Cultura, na pessoa